Fala pessoal, olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos teóricos da geografia da população, certo? Bom, a geografia da população, ela normalmente é conhecida como um subcampo da geografia que trata das questões populacionais e que enfrenta problemas em relação à sua definição. O tema da população ele só é institucionalizado como um conhecimento geográfico lá pela década de 1950. Na época, usavam os componentes da dinâmica demográfica que geram mudança, que no caso seria número de nascimentos, natalidade, número de óbitos, mortalidade e a taxa de migração. Essas definições elas são colocadas como amplas e restritas. Amplas porque quando eu estou falando da terra em si, eu não tenho taxas de migração. E restritas porque quando eu estou falando de um município, de um estado, de um país, eu tenho taxas de migrações. Então, os geógrafos populacionais, eles se debruçam sobre as inter-relações entre os ambientes físicos e a população, sendo o principal objetivo explicar essa inter-relação, que são influenciadas por abordagens geográficas tradicionais baseadas nas teorias deterministas e possibilistas que foram aprendidas no primeiro período. Bailey alega que essa geografia da população interpretava os fenômenos populacionais e se interessava em verificar como as populações se distribuíam e se relacionavam no espaço. Então, ela era um conjunto de fixos e fluxos, buscavam perceber as influências do meio físico nas condições de adaptação da população ao ambiente e suas consequências. Bom, bem como também entender os efeitos dessa relação subjetiva e cultural do lugar sobre os elementos demográficos e locacionais da população. Alega também que essa diferenciação da população de distintas áreas foi usada para realçar as especificidades populacionais e assim justificar ambições coloniais. Então o conhecimento ele foi utilizado para a ocupação. Com a Segunda Guerra Mundial e a reconstrução da Europa, novamente o tema população entra em êxtase, né? Por quê? Porque vou ter aqui um grande aumento das taxas de natalidade do pós-guerra, vou ter uma grande necessidade de mão de obra, então eu vou ter muitas taxas de migrações, né? E o conhecimento da população vai ser um interesse estratégico para os estados dentro desse período da ordem bipolar, porque eu tinha Estados Unidos contra a União Soviética. Nesse período também tem o lançamento de livros importantes sobre a geografia da população e o surgimento de cadeiras nessa área de ensino universitário. O aumento percentual de pesquisa sobre o tema e também vários congressos de geografia. Da década de 1980 e 90, eu tenho a nova ordem mundial, que é caracterizada pelo fim da bipolaridade, né? Então, termina a União Soviética e aí eu tenho a expansão da globalização e das ideias neoliberais, intensificada pela evolução dos transportes e comunicação. Aqui eu tenho novas técnicas, nova forma de levantamento de dados populacionais, o que vai se expandir para quase todos os países do globo, certo? Então, a sua consolidação vai ocorrer em 1995, com a primeira revista dedicada a essa área. Deste modo, novas correntes do pensamento como materialismo, estruturalismo, culturalismo, pós-estruturalismo e pós-colonialismo passam a demandar uma forma diferente de fazer a geografia da população. Então eu tenho demandas que se misturam a assuntos clássicos da subdisciplina na construção de uma miríade de temas de pesquisa com destaque para migração, para fecundidade, mortalidade, morbidade, grupos etários, questões de gênero, classe, sexualidade, questões raciais, étnicas, de nacionalidade, religião e família. O último congresso internacional específico da geografia da população ocorreu em junho, em 2015, na Austrália. Essa é a bibliografia utilizada na nossa aula de hoje, como vocês podem observar. E aqui eu tenho uma tarefinha para casa, que são os conceitos básicos que mencionamos durante a aula, que eu gostaria que vocês descrevessem eles e também colocassem como eles são utilizados em políticas públicas, taxa de natalidade, mortalidade, porque na verdade esse conhecimento ele é muito importante para o governo, para que ele possa estar planejando o futuro da nossa nação. Por hoje é só, obrigada.